Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, a oração da meia-noite. Mas antes mesmo de dobrarmos os joelhos, precisamos dobrar o coração diante de Deus. Silencie sua alma. Desligue-se do barulho ao redor, respire fundo. Estamos diante de uma verdade eterna, diante de um amor que nos constrange, que nos chama para perto, que nos convida a viver sem medo. Romanos capítulo 1, versículo 16 declara: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essas palavras não foram ditas em tempos fáceis. Elas foram escritas por um homem que arriscava a vida toda vez que mencionava o nome de Jesus. Paulo não procurou aceitação, ele buscava fidelidade. Ele não suavizou a verdade, ele a proclamou com ousadia. Hoje, vivemos em um mundo onde muitos falam de tudo, menos de fé. Falamos de conquistas, viagens, rotinas e opiniões. Mas mencionar Jesus ainda causa silêncio. Por que afinal temos nos calado? Será que é o medo de sermos rejeitados? Será que tememos ser mal interpretados ou rotulados? Ou talvez tenhamos nos acomodado demais, vivendo numa cultura que insiste em dizer que a fé é algo privado, que salvação é opcional, que cada um tem a sua verdade. Mas não, a verdade não é relativa. A verdade tem nome, rosto e cruz. A verdade é Jesus. O Evangelho não é uma opinião entre muitas, não é uma tendência passageira, nem um caminho alternativo entre vários. O Evangelho é o próprio poder de Deus para transformar vidas, libertar o cativo, curar o quebrado, ressuscitar o que está morto. É a batida do coração do céu. É a mensagem que desceu à terra para resgatar a humanidade. O Evangelho não é sobre religião, é sobre redenção. É sobre um Deus que se fez homem, viveu entre nós, morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar vida, vida abundante, vida eterna. Cristo não morreu apenas como um mártir, ele morreu como substituto. Ele carregou o nosso pecado, a nossa culpa, as nossas dores mais escondidas e as nossas falhas mais vergonhosas. Ele tomou sobre si o peso que jamais poderíamos suportar. E ele fez isso por amor. Um amor que não exige perfeição, mas entrega. Um amor que sangra, que se doa, que ressuscita. 3 dias depois da cruz, o túmulo ficou vazio. A morte perdeu o seu rugido. Jesus ressuscitou com autoridade nos céus e sobre a terra. Ele venceu o inferno e saiu dali com as chaves da vida nas mãos. Essa é a verdade que carregamos. Esse é o Cristo em quem cremos. Não é só uma história, é uma realidade eterna. Então, como podemos permanecer calados diante de tamanha salvação? Como não compartilhar essa boa nova com o mundo? O Evangelho é urgente, precioso e poderoso demais para ser guardado em silêncio. Será que temos vivido como pessoas realmente transformadas por essa mensagem? Será que confessamos Jesus apenas no culto de domingo ou também no meio da semana, no trabalho, em casa, nas redes sociais, entre amigos? Ou será que escondemos nossa fé para evitar olhares tortos, comentários maldosos,
rejeições sutis. Ser cristão não é vestir uma máscara de religiosidade, mas carregar uma identidade. Somos filhos da luz, chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Não fomos salvos para o silêncio, mas para o testemunho. Jesus não nos salvou para ficarmos confortáveis. Ele nos salvou para sermos corajosos. Dizer eu creio em Jesus. Dizer eu creio em Jesus pode parecer simples, mas é uma declaração que abala o inferno. É uma afirmação que rompe com a escuridão, que acende esperança onde antes havia desespero. Uma alma pode ser alcançada por uma palavra que você tem vergonha de dizer. Você não precisa de um microfone para pregar, nem de um púlpito para testemunhar. Sua vida é o maior sermão que alguém pode ouvir. É nas atitudes, nos gestos simples, na maneira como você ama, perdoa, serve e permanece firme que o Evangelho ganha forma diante dos olhos de quem ainda não crê. Quando você diz, eu sigo Jesus, o inferno treme. As trevas se dissipam, porque a luz que habita em você é mais forte do que qualquer escuridão. Sua voz tem peso no céu. Sua fé é instrumento de salvação para alguém que talvez esteja a uma decisão de distância entre a vida e a morte. Então por que esconder essa fé? Por que diluí-la para agradar um mundo que já perdeu o rumo? O mundo não tem suavizado sua mensagem, então por que nós deveríamos suavizar a verdade eterna? O Evangelho é a esperança que o mundo precisa, e você é o mensageiro. Jesus nunca se envergonhou de você. Ele não recuou diante da cruz. Foi traído, zombado, rejeitado, espancado. E mesmo assim permaneceu. Ele não fugiu do sofrimento. Ele não desistiu do plano. Ele escolheu amar. Escolheu ficar. Escolheu se entregar. E agora, cabe a nós fazer a nossa escolha. Permanecer firmes. O mundo precisa ver crentes que não se dobram diante das pressões, que não se escondem sua fé por conveniência, que não negociam a verdade por aceitação. Precisamos de cristãos que vivem com clareza, falam com humildade e agem com fé inabalável. Você pode não estar em um palco, mas sua vida está sendo observada. E quando você ama como Jesus, quando você perdoa como Ele, quando você resiste como Ele, você prega. Você mostra ao mundo que há algo diferente em você, a presença real de Deus. Talvez você sinta medo. Talvez pense que não é forte o suficiente, ou que falhou demais para ser usado por Deus. Mas lembre-se, não se trata da sua perfeição, e sim do poder que habita em você. O Espírito Santo é quem te fortalece. É Ele quem te dá ousadia quando a voz falha, coragem quando o medo bate e firmeza quando tudo parece tremer. Tiago 4,7 nos lembra: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há uma autoridade liberada quando nos rendemos completamente ao Senhor. A intimidação do inimigo não tem lugar na vida de quem se posiciona em Cristo. Você não está sozinho. Você não está desamparado. O céu inteiro caminha com você. Então, resista ao silêncio. Resista à vergonha. Resista ao comodismo. Acenda o fogo novamente. Queime por Jesus. Deseje mais a presença do que a aprovação.
Busque mais a vontade de Deus do que os aplausos do mundo. Ainda que você seja mal interpretado, permaneça. Ainda que zombem da sua fé, continue. Ainda que te virem as costas, ame mesmo assim. Jesus não recuou por sua causa. Agora é a sua vez de não recuar por causa dele. Viva como quem foi alcançado pela graça, como quem carrega um propósito eterno. Que sua vida seja uma bandeira tremulando no mundo, declarando: eu sigo Jesus. Que suas palavras tenham o som do céu. Que suas ações sejam reflexo do Evangelho. Que seu coração nunca se acomode, nunca esfrie, nunca se esqueça da cruz. Enquanto houver fôlego em você, que sua vida cante: Jesus é o Senhor, o Salvador, o Rei que em breve voltará. Entregue sua voz, seus dons, seus dias. Deixe Deus usar suas cicatrizes, sua jornada, seus testemunhos. Ele transforma cada pedaço da sua história em mensagem viva de salvação. E mesmo quando o medo tentar te calar, lembre-se, você tem o respaldo do céu. Por isso, meu querido, guarde esta palavra no seu coração e seja uma bênção nas mãos de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, aqui está o nosso coração inteiro e rendido. Não queremos viver com medo nem nos calar diante de um mundo que grita tantas mentiras. Tu és a verdade que nos libertou. Tu és a rocha que nos sustenta. Tu és o nome que nos salvou. E nós não vamos esconder isso. Senhor Jesus, enche-me do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Teu fogo queime em nós, removendo toda timidez espiritual, todo receio, toda apatia. Senhor, que nós possamos viver com ousadia santa, com palavras que revelam a Tua graça, com gestos que carregam o Teu amor, com atitudes que refletem o Teu reino. Senhor Jesus, usa a nossa vida como uma ponte entre o céu e os corações quebrados. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos enxergar onde possamos brilhar a Tua luz. Senhor, venha nos dar coragem para falarmos quando for mais fácil nos calar. Usa, ó Pai, a minha vida como uma ponte entre o céu e os corações quebrados. Abre os meus olhos para enxergar onde posso brilhar a Tua luz. Dai-me coragem para falar quando for mais fácil me calar. E amor para alcançar até quem me rejeitar. Ó meu Deus, que o meu testemunho seja claro, firme, cheio de esperança. Que nada em mim silencie o som do Teu Evangelho, pois Tu nunca te envergonhaste de mim. E eu nunca mais me envergonharei de Ti. Por isso, ó meu Deus, nos abençoe. Derrame sobre nós a Tua graça e a Tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esta palavra. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.